Bom, pessoal, nós estamos a 40 dias do Enem. Talvez você, quando ver esse vídeo, já esteja com menos de 40 dias. E o nosso propósito nesse vídeo é exatamente te ajudar, te dando dica daquilo que você tem que dar prioridade na sua revisão. Porque nós fizemos uma lista com os assuntos mais cobrados no Enem em todos os anos em que ele está valendo como vestibular no nosso país. Então fica aí ligado, divulga esse vídeo para os teus amigos, passa essa dica para eles, para todos vocês daqui a pouco estarem comemorando a aprovação de vocês no vestibular. Desde já vai compartilhando, vai curtindo, se inscreve aí no nosso canal, fica com a gente que com certeza você vai aproveitar muito as dicas que nós vamos te passar agora. Será muito importante para você nessa reta final. Segue a nossa vinheta. Bom, pessoal, como já deu para entender, nesse vídeo agora nós vamos mostrar para vocês os assuntos mais cobrados em cada área presente na prova do Enem. Fica aí ligado na tela do teu computador, que nós fizemos a ilustração mostrando cada assunto por cada matéria de prova. Bom, pessoal, seguindo a ordem das questões que vocês terão lá no dia do Enem de vocês, começamos aí com História. Um dos assuntos mais cobrados na prova do Enem em História é Primeira República, seguido de Patrimônio e Cultura. Muito importante, pessoal. Saber que as diferenças de cada um se somam para construir o nosso país com tanta miscigenação, diferenças de cultura, diferenças na música, na culinária, em vários pontos do nosso país que nós podemos citar. Outro ponto é a colonização da América, sempre muito cobrado no Enem. Um quarto ponto era Vargas, indiscutivelmente um dos presidentes em que nós temos mais assuntos para ser cobrados no Enem. Muitos anos no poder, muitas histórias aí relacionadas com ele, muitas constituições ligadas a isso, então é muito importante saber também. Outro ponto, ditadura militar. Gente, tem que saber sobre ditadura militar, certo? É um dos pontos mais importantes do nosso país, passamos muito tempo também nessa situação e sempre é um assunto muito cobrado. Outro ponto interessante, escravidão. Lembrando que nós lembramos dos negros, que obviamente sofreram muito com isso, mas quando falamos no nosso país, no contexto de colonização, lembre do negro, mas também lembre sempre da figura do índio. E falando de índio, pessoal, lembre de outros aspectos também. Lembre da cultura do índio, o que o índio sofreu com a chegada do homem europeu aqui no nosso país. Lembre sempre disso, que isso também faz toda a diferença. O Enem gosta muito de cobrar sobre a cultura do negro e a cultura do índio na sua prova. Primeiro e segundo reinado, pessoal. Primeiro reinado, segundo reinado. Assunto sempre muito cobrado também. Brasil colônia, lembrar daquela questão que em 1500 teve o descobrimento do Brasil, mas que em 1530 que realmente começou o processo de exploração da terra e todos esses pontos que vocês vão revisar. Guerra Fria, lembrar desse contexto de Estados Unidos e União Soviética, essa questão de capitalismo, socialismo, é um ponto que o Enem também gosta muito de cobrar. Indo agora para a Geografia, o ponto indiscutivelmente mais cobrado é a questão de nova ordem mundial. Lembre sempre, pessoal, desses grupos políticos, essas questões dos países reunidos em conjuntos para resolver questões de cunho mundial, que as pessoas têm bastante interesse, isso sempre é muito cobrado. Questões agrárias sempre caem, e principalmente questões ambientais. Lembrem sempre das questões ambientais e é interessante lembrar que esse ano, na Olimpíada que aconteceu aqui no nosso país, na festa de abertura a temática girou totalmente na problemática ambiental. Interessante vocês observarem também que os outros países nas festas de abertura sempre valorizam a sua cultura. No nosso país não foi diferente, mas o nosso país foi o primeiro a abordar uma questão ambiental que é de interesse de todo mundo, não apenas do nosso país. Outro ponto interessante, Brasil regional. Lembre das regiões, características comuns de cada um e puxando até aquele ponto de cultura. O que é que diferencia de um para o outro? Questões populacionais. Lembrem sempre do crescimento da população, questões envolvidas com desemprego, taxa de mortalidade, taxa de natalidade. Tudo isso sempre é muito cobrado, principalmente agora em que o nosso país está passando por uma crise, falta de emprego. Isso sempre é muito interessante ter uma noção. Recursos hídricos é um assunto também muito cobrado. O aluno que vai para o Enem tem que saber a importância da água, principalmente o pessoal aqui do Nordeste, essas regiões que estão sofrendo muito com a escassez de água, certo? Isso sempre é muito bom de ser observado também. Questão de urbanização. Sempre é bom saber zona rural, zona urbana, tudo isso é muito interessante. Êxodo rural, isso é muito importante para a sua prova.
Clima, um dos assuntos também muito cobrados, certo? Saibam as estações do ano, saibam as diferenças de clima. Pegando questão de estação do ano, tenta dar uma olhada lá em fuso horário, saber por que esse fuso horário, esse horário de verão, né, faz essa relação aí, por que o horário de verão existe, saber da questão de economia de energia, economia de recurso hídrico, lembrar que no nosso país a energia, a maior produção vem pela hidrelétrica, então chega numa seca é uma problemática para a gente, porque não vai ter como aumentar a captação de energia, então todas essas observações devem ser ressaltadas. Questão de capitalismo também muito importante. Indo para sociologia e filosofia, pessoal, não esquecer, esse ano é ano de eleição e o Enem já gosta muito de cobrar política e cidadania. Agora é que vai cobrar mesmo. Lembrem da situação que nós estamos vivendo. A primeira presidente democraticamente eleita sofreu o processo de impeachment, estamos com um presidente que estava interino e agora já está assumindo o nosso país, Michel Temer. Todo esse contexto tem que ser ressaltado, o estudante tem que estar antenado. Filósofos mais conhecidos, deem uma olhada, vejam os pensamentos principais, isso é muito importante para vocês. Questão de cultura, o papel da cultura na formação do homem, na identificação do homem em um meio, o que é que a cultura vai lhe mostrar, a forma de falar, a forma de vestir, a forma de se alimentar, tudo isso identifica o homem por uma identidade própria, mas também uma identidade conjunta na comunidade em que ele está inserido. Moral e ética, um dos assuntos também mais cobrados, e também a questão de desigualdade social, que nessa imagem aí vocês podem observar, né? O pobre vivendo lado a lado da pessoa extremamente rica e essa diferença social aí existente de forma gritante na nossa sociedade. E indo para ciências da natureza, pessoal, em biologia nós encontramos ecologia. Sem dúvida, um dos assuntos mais importantes. E, inclusive, nós temos uma videoaula no nosso canal falando sobre cladogramas. E é muito interessante vocês olharem lá. As plantas, tudo isso, assunto que cai muito no nosso Enem. Fisiologia. É mais do que básico e necessário que o estudante chegue no Enem sabendo como o corpo humano funciona de forma pelo menos básica. Como é um sistema circulatório, como é que o sangue circula no nosso corpo, qual é a função que cada elemento possui, sistema muscular, sistema nervoso, tudo isso é muito interessante que a pessoa saiba. Genética também é um assunto muito importante, pessoal, importante mesmo. É interessante vocês olharem leis de Mendel, heredograma, como tudo isso funciona. É um assunto que é sempre muito cobrado e é muito importante para a tua nota no teu Enem. Citologia, saber como é que a célula funciona, ciclo celular, divisão celular, os elementos da célula, o que cada elemento faz, é uma revisão muito importante para você. E bioquímica, assunto sempre muito cobrado. Indo para a química, nós temos as funções orgânicas. Lembre de cada uma, lembre um pouco da nomenclatura, porque isso é muito cobrado também. Química orgânica, pessoal, é um assunto muito importante. O básico você tem que saber, hidrocarbonetos. E a partir dele você vai nas funções orgânicas e seu conhecimento vai aumentando. Reações químicas, lembre do exotérmico, do endotérmico, quando tem liberação, quando tem absorção de energia. Vá também nas soluções e eletroquímica, questão de pilhas de Daniel, tudo isso tem que ser muito valorizado para o seu Enem. E estequiometria também. Vá lá na tabela periódica, analise tudo aquilo e quando você estiver vendo lá as reações, os balanceamentos, a estequiometria é fundamental para você. Radioatividade, olha aí de novo lá, você observando a tabela periódica vai poder ver isso bem direitinho. Solubilidade e termoquímica, mas também fica aí a dica, pessoal, além da termoquímica, separação de misturas, o Enem também gosta muito desse assunto. Indo para a física, nós temos mecânica, eletricidade, ondulatória, termologia e óptica. Falando assim, obviamente, engloba um mundo de coisas, porque são assuntos fundamentais que a gente vê no nosso ensino médio. Mas basicamente esses são os 5 pilares cobrados no Enem quando a gente fala de física. E na nossa prova de linguagens, pessoal, em português e literatura, a gente começa aí disparadamente com interpretação de texto e imagens. É muito interessante você treinar isso, pessoal. E quando for imagem, já te dou uma dica. Quando tiver uma charge lá, já vá com a anteninha ligada, pensando em anedotas, né, as famosas piadas, e em ironias, em críticas. O Enem gosta muito de cobrar críticas, coisas do tipo, quando ele está apresentando para você uma charge. Nós temos também aí os gêneros textuais. Dê uma revisada, gente, nos tipos de gênero textual, que isso vai te ajudar muito. Logo depois nós temos as variações linguísticas. É muito comum a gente encontrar
nas questões do Enem, eles lá fazendo relações com as diversas variações linguísticas que nós possuímos. Eles colocam lá exemplos de como o pessoal nordestino fala, comparando com o mineiro, perguntando mais ou menos o que é isso. Então é muito interessante você saber. Seguindo, nós temos figuras de linguagem. Dê lá uma olhada o que é uma metáfora, o que é uma metonímia. Aquela lista é imensa lá, o Enem gosta muito de cobrar isso também. Modernismo, lembre das características do modernismo. Lembre lá da Semana de Arte Moderna de 1922 que aconteceu em São Paulo. Lembre, pessoal, de todas as correntes literárias. Faça uma revisão geral nisso, que isso vai te ajudar muito. Sintaxe, que é um assunto sempre cobrado, afinal estamos falando de português. E foco, pessoal, em arte. O Enem gosta muito de cobrar isso. E esse ano nós podemos dar assim, um palpite, porque esse ano foi ano de Olimpíada, muito esporte aqui no nosso país. Os esportes também podem ser cobrados de modo muito intenso na prova de português e literatura para vocês. Em matemática, primeiro ponto que nós temos, relação entre grandezas. Sempre vejam isso, pessoal. Aquela famosa regra de 3 deve ser revisada, tanto a simples como a composta. Muitos tipos de questão do Enem podem ser resolvidos. Algumas questões de interpretação de gráfico, você interpreta e depois resolve com uma regra de 3. É básico, gente. Tem que saber isso e vai te ajudar em muitas questões. Logo depois nós temos figuras planas. Vocês têm aí vários exemplos delas, círculo, retângulo, quadrado, triângulo. Vocês têm que saber como calcular uma área, como é que fica a projeção de 2D para 3D, qual é o sólido que vai formar quando tem uma rotação de 360 graus no próprio eixo. Isso é muito importante saber, que o Enem gosta muito de cobrar isso. Temos aí, logo depois das figuras planas, os sólidos. Vocês estão vendo aí exatamente eles. É a transformação, né, digamos assim, de 2D para 3D. Naquele você tinha que calcular a área. Nesse aqui você tem que calcular o volume. Saiba disso que o Enem cobra muito. Um exemplo que ele cobra é um cone, uma esfera e um cilindro foram de mesma altura, foram completados com um líquido. Qual deles que coube mais? Então você tem que saber desenrolar isso aí. Vai saber como? A partir da fórmula. Funções. Saibam os tipos de função, injetora, bijetora, todas essas coisas, mas focando principalmente em função de primeiro e segundo grau, que o Enem gosta muito de cobrar isso. Noções de lógica, muito importante você ter também. Eles vão lá dar casos que você tem que desenrolar. Razões e proporções. Essa figura que eu coloquei propositalmente do tamanho de Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, todos os planetas do nosso sistema solar, é porque o Enem ele já cobrou exatamente uma questão muito parecida com essa. Salvo engano, ele dava o tamanho da Terra, dava o tamanho de Saturno, era Júpiter, e pedia para você calcular quantas vezes a Terra caberia dentro de Júpiter. Então, essa questão de razão e proporção, você tem que saber também. Porcentagem, pessoal, sem dúvida, um dos assuntos mais cobrados no Enem. Deem uma olhada nisso, vejam lá as fórmulas, isso vai ajudar muito vocês mesmo. Depois de porcentagem, nós temos probabilidade, um dos assuntos que o Enem vem cobrando cada vez mais. Então, deem uma olhada nisso, pessoal, que vai valer a pena para vocês. Interpretação de gráficos, que sem dúvida nos assuntos mais cobrados. E ressalte, pessoal, que existe questão que é meramente interpretação. E como eu falei lá no início dessa parte de matemática, algumas questões possuem gráficos que vocês têm que interpretar e aplicar no restante da questão. Então, prestem atenção nisso também. E para finalizar, estatística, pessoal. Nós temos um vídeo no nosso canal sobre média, moda e mediana. Vejam esse vídeo, vai ajudar muito vocês. Todo ano o Enem cobra pelo menos 2 ou 3 questões de média, moda e mediana. Se vocês souberem isso, vocês já vão garantir mais questões na prova de vocês. Bom, pessoal, eu espero sinceramente que vocês tenham gostado bastante desse nosso vídeo, porque nós preparamos ele com muito carinho para vocês e na certeza de que se vocês seguirem esses pontos que nós citamos para vocês, fazendo uma revisão cuidadosa, detalhada, pode ter certeza que vocês vão conseguir um sucesso muito grande, um resultado espetacular nesse Enem. Estamos torcendo por vocês, está mais perto do que nunca o dia da vitória de vocês. E pode ter certeza, essa é uma alegria muito grande para a gente, ver o sucesso de vocês, a conquista de cada um com a aprovação no vestibular. Fiquem com a gente, se inscreve no nosso canal, mais uma vez a gente pede para você curtir e compartilhar e segue a nossa vinheta.